Hoje eu tenho um desafio para você. Pegue um livro de história, agora folheie as suas páginas e procure pela palavra cigano, cigana, ciganos, ciganas. Você não vai encontrar. Mas se essa etnia já está no Brasil desde 1549, qual seria o motivo dessa invisibilidade? Seria preconceito dos historiadores ou a falta de competência dos mesmos? Quer descobrir? Vem comigo. Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar sobre ciganos na miscigenação brasileira. A invisibilidade da etnia cigana na história brasileira reflete um apagamento histórico e cultural recorrente. Apesar da presença da etnia cigana no Brasil desde o período colonial, os grupos ciganos foram frequentemente marginalizados e estigmatizados, o que contribuiu para a nossa exclusão nas narrativas oficiais. Agora vejamos um aspecto histórico de grande importância: ciganos na miscigenação da população brasileira. Entre 1500 e 1700 saíram de Portugal, dirigindo-se para o Brasil, em torno de 100 mil imigrantes portugueses. Isso, levando em conta aí os 200 anos, de 1500 a 1700, dividindo os 100 mil durante esses 200 anos, daria mais ou menos em torno de 500 portugueses imigrantes ao ano. Esse número é ínfimo para dizer que os portugueses colaboraram na miscigenação brasileira. Entre os primeiros portugueses a chegarem no Brasil estavam os imigrantes mais abastados, os ricos, que aqui se fixaram principalmente em Pernambuco e na Bahia. E eles vieram com as suas famílias e com a única intenção de explorar a cana-de-açúcar e levar o pau-brasil para a Europa. E esses portugueses ricos implementaram, a partir de 1535, a utilização de mão de obra escravizada para o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar. Então, essa data, 1535, é quando chega basicamente o primeiro contingente de negros escravizados aqui, em solo brasileiro. Mas que fique claro, exceto os casos de nascimento de filhos bastardos, fruto de estupros que o português realizava contra as negras africanas, esses portugueses não colaboraram em nada na verdadeira miscigenação brasileira. E é óbvio, se eles possuíam suas famílias, sua esposa, seus filhos, quando eventualmente eles fabricavam um brasileiro, um mestiço, era justamente através do estupro e não na miscigenação ocorrida de forma natural, ou seja, sem a violência apontada em alguns livros de história do Brasil. E também, a partir de 1549, Portugal degredou ciganos do Grupo Calón para o Brasil. Ah, você não sabe o que é degredou? Não tem problema não. Degredar é uma imigração forçada, é enviar à força um contingente, um grupo de seres humanos para uma região que eles não tinham interesse de ir. E alegando, obviamente, que isso acontecia por conta de pena, que eles estavam cumprindo pena, eles eram degradados porque lá eles cometiam crime. Mas não, isso fez parte da chamada estratégia de colonização através da utilização de degredo, que Portugal implementou aqui, em terras tupiniquins. E esses degredos tinham a intenção de suprir as deficiências de povoamento na colônia brasileira. Exatamente, os ricos só vinham para cá, como eu já mencionei, visando a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil. E como não havia pobres portugueses que tinham interesse de vir para o Brasil, para a colônia brasileira, então eles degradavam o cigano do Grupo Calón justamente com essa intenção de suprir as deficiências de povoamento aqui na colônia. E é justamente
o cigano do grupo Calon que entra na miscigenação como o europeu. Na realidade, então, assim, aonde se lê nos livros de história o europeu português, né, ou seja, na contribuição da miscigenação brasileira, leia-se corretamente a partir de agora o europeu português de etnia cigana, porque essa é a verdade que foi invisibilizada nos livros de história. Calcula-se que durante os 2 primeiros séculos de povoamento, nas regiões centrais da colônia, como Bahia e Pernambuco, os degredados ciganos do grupo Calon e cristãos novos, que eram justamente os judeus, ou seja, que foram obrigados a se tornarem cristãos e por isso chamados de cristãos novos, correspondiam a cerca de 20% da população de Pernambuco e da Bahia. Então veja que realmente a grande parte do povoamento no período colonial foi feito por ciganos e cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos forçosamente ao cristianismo. Mas em áreas periféricas, como é o caso de Maranhão, essa cifra representava aproximadamente 90% da população portuguesa de Maranhão. Então repare que o que eu estou dizendo é um fato histórico que foi jogado para debaixo do tapete. Em O Povo Brasileiro, um livro bastante significativo, Darcy Ribeiro aborda a miscigenação como sendo um dos pilares da formação da identidade nacional. E ele explica de forma bem detalhada de 3 matizes étnicas principais, que o Brasil foi formado a partir da confluência de 3 matizes étnicas principais: indígenas, os povos originários que já estavam aqui, os negros africanos, trazidos a partir de 1535, e onde ele diz europeus, portugueses europeus, leia-se ciganos do grupo Calon, portanto, ciganos portugueses, representando na miscigenação do Brasil a parte europeia. E segundo ele, essa mistura étnica foi tanto biológica como cultural. E é claro, não poderia ser de outra forma. Se bem que a miscigenação tem a ver realmente com a questão biológica, enquanto a mistura cultural, o nome mais correto, apropriado, seria o sincretismo cultural entre essas 3 etnias, gerando desse modo novas formas de expressão, crenças e valores que compõem o caldeirão cultural brasileiro. Está gostando? Então, taca o dedão no like, nos ajude dando um like, compartilhando este conteúdo, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for colocado no canal. No mais, se você realmente tem interesse de nos ajudar, tem aí o botão de Seja Membro e também a chave de Pix, tá ok? Grato por sua participação. Continuando, a invisibilidade da etnia cigana na história do Brasil nada mais é do que um reflexo doloroso das profundas lacunas que permeiam o entendimento da formação social do país. Então aqui cabe uma reflexão. Seria essa invisibilidade uma consequência do preconceito ou do eurocentrismo? Sim, eu falo do eurocentrismo impregnado nos currículos, nos cursos de licenciatura em diversas faculdades e universidades brasileiras. E pior, talvez seja uma interseção de ambos, tanto o preconceito quanto esse eurocentrismo que torna as pessoas acomodadas, impede as pessoas, principalmente aí no caso dos historiadores, de usarem, a sua capacidade intelectual para analisar fatos que são históricos. Ou seja, a chegada da etnia cigana ao Brasil não é aquela que eventualmente aparece num livro ou outro de história dizendo os ciganos chegou ao Brasil em 1574, o primeiro cigano João Torres. Não, isso é historinha. A história mostra que o primeiro grupo significativo de ciganos a pisar em solo brasileiro ocorreu em 1549 e esses ciganos vieram degredados de Portugal para o Brasil junto com o primeiro governador-geral. O preconceito contra os grupos ciganos
que são historicamente marcados por estigmas de vagabundagem, de mistério e exotismo, é algo que atravessa séculos. E justamente por isso está no momento de darmos um basta. Não só nós, de etnia cigana, mas você, que como brasileiro e pensante, há de chegar à conclusão, pera lá, se o cigano fez parte da miscigenação do Brasil e meus avós e bisavós nasceram aqui, então eu devo ter fatalmente um pouco do sangue cigano correndo em minhas veias. Certo? Portanto, o preconceito e o racismo que impera no Brasil, mais uma vez, está fundamentado apenas no quê? Na ignorância e no desconhecimento das pessoas de suas próprias origens e de sua própria história. Esses estereótipos desumanizadores contribuíram na sociedade quanto no discurso acadêmico. E essa omissão é mais do que uma negligência acadêmica. Senhores e senhoras historiadores, reparem nisso. É uma ferida aberta que perpetua a invisibilidade de uma etnia que colaborou para a formação da identidade e cultura brasileiras. A ausência dos grupos ciganos nas páginas dos livros de história não apenas nos apaga das memórias coletivas, mas é claro que também reforça o preconceito. Afinal, aquilo que não é reconhecido não é valorizado. E aquilo que não é valorizado permanece à margem. Desse modo, e finalizando, precisamos de uma história mais inclusiva e de historiadores sem preconceito ou, em última instância, com mais capacidade intelectual. Este foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima sexta.